lição de hoje é do capítulo 17, Seres Perfeitos. Instruções dos Espíritos. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos as mais ínfimas particularidades como os atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de se cumprir, por se achar em antagonismo com atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas e da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer, com relação ao bem infinitamente vário nas suas expressões. Não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, em que quer que todos os seus filhos, instruídos pela mesma experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus defeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo da sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão, descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve os males da vida, mas os males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque a beleza da sua obra para que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lição de Lázaro, Paris, 1863. É muito bonito, já que vamos falar do homem de bem, lembrar essa lição das instruções dos Espíritos, que traz para a gente a reflexão sobre o dever. Não a das profissões, como nós bem sabemos, que nós somos obrigados, senão a gente não recebe, né? Mas é importante lembrar do dever moral, que é nossa obrigação se melhorar. Foi por isso que nós estamos aqui neste planeta, como bem iniciou a fala da Regina. Então, o propósito maior é a gente desenvolver as virtudes. Então, é um dever. E aí, hoje, com certeza, vamos aprender bastante com o que o Lucas vai nos trazer. Vou falar muito, senão eu fico fazendo palestra aqui, né? Depois eu compro você. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, e desta forma, já harmonizados, vamos assim sentindo a presença do nosso Mestre, amparando-nos e fortalecendo-nos neste momento. Vamos rogar ao nosso Mestre que possa nos envolver ainda mais na harmonia, na paz,
para que também tenhamos compreensão sobre os ensinamentos que nesta manhã o nosso palestrante veio nos trazer, enchendo os nossos corações de muito amor e amparando-nos, para que cada um de nós entenda a mensagem e coloque em prática, como é, assim, os ensinamentos de Jesus. Se conosco, querido Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, hoje a palestra será realizada pelo nosso irmão de Vianópolis, né, o Lucas, que é um trabalhador, né, voluntário, como ele mesmo me disse, do Centro Escola Espírita Luz e Amor da cidade de Vianópolis, né? Ele vai falar para nós sobre o papel do espírita e o homem de bem. Lucas, boa palestra para vocês, que a espiritualidade é entendida. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Que a paz e a alegria do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Queria, primeiramente, mais uma vez agradecer a oportunidade. Quando a gente é convidado, né, a expor um pouco do que a gente acredita, é sempre bom. Por isso eu gosto sempre de enfatizar. O que eu digo aqui é o que eu vejo, a forma que eu vejo. E o Espiritismo, né, doutrina maravilhosa que a gente resolveu seguir, ela fala que a gente precisa buscar a verdade. E a verdade não é a minha, a verdade é a nossa. Todos nós temos um pouco dessa verdade e o Espiritismo nos convida a estar buscando. Nos convida a estar sempre olhando de outra forma, sempre questionando se é assim mesmo, se não pode ter algo diferente. O Espiritismo, ele traz a sua raiz, a tríplice, né? Filosofia, ciência e religião. Então a gente precisa experimentar, precisa estudar para depois a gente crer. Então nós, enquanto espíritas, não devemos crer cegamente. Então, não creiam cegamente em quem hoje está aqui com a palavra, porque é só mais a busca de aprender. E a oportunidade de estar na frente e a oportunidade de estudar um pouco mais, né? Então hoje, como dito, né, a gente vai tentar falar um pouco sobre o papel do espírita e o homem de bem. Então, como a gente pode pensar assim, o que significa de fato, né, ser espírita? É apenas acreditar na reencarnação, na comunicação com os espíritos? Ser espírita, de fato, né, ao meu ver, é algo muito mais profundo. Vai muito além de comunicação. Vai muito além da gente estudar, ler, porque o conhecimento sem obra é morto. Então o Espiritismo nos convida à prática, nos convida à vivência. Saber é importante como um norte. Então é importante ter conhecimento, é importante a gente saber para onde a gente vai, aonde a gente quer chegar, por que estamos aqui. E o Espiritismo, como ciência, ele veio nos responder essas perguntas. Por que a gente está aqui? Qual é o objetivo? Por que Deus confiou a gente a liderança desse planeta? Porque nós somos os líderes desse planeta. A gente pode apontar o dedo para um, falar do outro, mas tudo passa por nós. É as nossas pequenas atitudes, é o nosso dia a dia, é a forma com que a gente encara a nossa vida. Se a gente vive só para nós, já está errado. Porque é dito, né, que não basta não fazer o mal, precisamos praticar o bem. Só não fazer o bem já é o mal. Olha como nos convida a ação.
Se eu ficar aqui no meu cantinho, sentadinho, e não fazer nada para ninguém, eu sou uma pessoa má. Eu não estou fazendo o propósito que é levar o amor, que é levar o bem. Então o Espiritismo, ele nos convida à ação. Ele pede, ele clama que a gente busque, que a gente vá atrás, que a gente exercite tudo aquilo. Mas primeiramente, nós. O Espiritismo, ele vem junto com uma palavrinha que nós vamos levar para a vida inteira, né? Reforma íntima. O Espiritismo nos convida a trabalhar o nosso eu. Como nós vamos em sociedade lidar com as situações. Porque o problema, ao meu ver, não está no outro, no que o outro faz. Está no que eu faço. Está em como eu ajo. E é assim que o Espiritismo, aos poucos, vai moldando a gente. Vai ensinando. Colocando na nossa vida, no nosso coração, a responsabilidade. Ser espírita é pegar para si a responsabilidade. E aí que está a grande diferença, né? Quando a gente pergunta, né? Ser espírita ou agir enquanto espírita? Porque ser espírita é eu vou estudar, eu vou no centro. E agir como espírita? Eu vou na sociedade, eu vou no asilo. Eu vou estar no meu dia de trabalho, eu vou ouvir o meu companheiro que está com uma dificuldade. Eu vou ser um trabalhador responsável, cumpridor dos meus deveres. Eu vou ser honesto. Então é pegar aquilo que o Espiritismo nos ensina e agir dentro daquilo. Tornar-se espírita. Ser espírita é fácil. Agora, agir como o espírita deve agir, aí já fica um pouquinho difícil. Não é impossível, nós damos conta, mas fica um pouquinho difícil. Porque muitas vezes a gente tem que mostrar outra face. E mostrar outra face não é fácil. Agir no bem quando está tudo bem, maravilha. O problema é agir no bem quando está tudo mal. O problema é ser espírita quando a dificuldade chega. O problema é estar num conflito e você ser aquela pessoa que vai falar assim, calma gente, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Então a dificuldade de levar o espiritismo, né, de fazer esse papel do espírita na sociedade, aí está a grande dificuldade. Eu gosto de falar para o pessoal que o espiritismo é muito difícil você tirar daqui e trazer para cá. Porque o espiritismo aqui é lindo. Mas pegar ele e trazer para o coração, para a vivência, para o dia a dia, ele se torna complicado. Então por isso que ser espírita é grãozinho em grãozinho. Quando eu tive a oportunidade de fazer escola, um dos temas era a evolução não dá saltos. Nossa evolução segue em milímetros. E é isso. Um passinho, uma gotinha. Se a gente imaginar que o oceano é composto de várias gotinhas, por que a gente quer estar completo de uma hora para outra? É gotinha. É um dia eu vou aprender isso, outro dia eu vou tentar exemplificar isso. Nós estamos aqui nesse planeta escola na tentativa de exemplificar. Eu creio, né, que nós, a grande maioria de nós, é a primeira vez que a gente vem aqui para experimentar o Espiritismo. A gente pode ter conhecido ele lá no plano espiritual. Tem 160 anos, 100 e pouquinho de ano, né? A gente faz uma média, né, de 70, 80 anos aqui, 70, 80 anos lá, normalmente, né? Tem as exceções. Então, pode ser que na codificação a gente estava lá e veio tentar ver se a gente consegue pôr em prática o Espiritismo. Mas o Espiritismo ele não começou com Kardec, né? Vamos deixar isso bem explícito, né? A ideia de Espiritismo ela é
muito antiga, mas a doutrina espírita, ela é relativamente nova. Então pode ser que, né, seja a primeira vez que nós estamos aqui enquanto espíritas. Então talvez a gente está no primeiro ponto, né? Tentando ser espírita. E o agir enquanto espírita, a gente vai construindo aos poucos. Então não vamos se cobrar tanto. Mas também a gente não pode deixar de buscar. Então nós, enquanto espíritas, precisamos ser o agente que promove o bem. O espírita precisa ser reconhecido como uma pessoa que busca o bem, fazer a caridade, buscar auxiliar o outro. O grande objetivo das casas espíritas, além do estudar, é promover fraternidade, é promover caridade, é levar entendimento. Porque se a gente montar uma casa de estudo, só de estudo, e não levar a palavra, não levar o assistencialismo, não só na questão material, mas principalmente o assistencialismo emocional. Após a pandemia, a gente recebeu muita gente com a dor psicológica. Fisicamente estava ótimo, mas a alma em frangalhos, né? E a nossa função enquanto casa espírita é fortalecer o espírito. Com certeza o espírito fortalecido, o corpo se fortalece. Por isso que fala, né? Mente sã, corpo são. Corpo são, mente sã. É uma simbiose. É um pelo outro. Um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. E a casa espírita traz essa função. Então aí a gente chega, né, na figura do homem de bem. Aquele evangelho que exige muito, né? Se a gente lê ele com um olhar mais criterioso, né? Eu tive uma fase na minha vida que eu abri o evangelho e dava um homem de bem. Aí eu ia lá ler. Aí eu abri de novo um homem de bem. Aí abri de novo um homem de bem. Falei, não, esse evangelho está com algum problema, hein? Não é possível. Fui lá e comprei outro. Juro para vocês. Primeira vez que eu abri, caiu um homem de bem. Falei, mano, então eu tenho que aprender isso aqui. Porque no primeiro momento, né, a gente, né, homem de bem, eu procuro fazer tudo certinho, porque tá caindo tanto homem de bem. Tá fazendo certinho mesmo? Porque se o sinal tá vindo aqui, alguma linha dessa, você não está interpretando direito. E aí, de tanto ler, saiu aquela parte assim, né? Homem de bem é aquele que busca esses atributos. Aí meu coração aliviou, né? Buscando eu estou, né? Se eu vou chegar lá, tem que crer que Jesus falou que não vai perder nenhuma das suas ovelhas, né? É possível que ele vai deixar eu lá no cantinho, né? Vai recuperar em algum momento. Então, o homem de bem, né, que a Kardec trouxe na questão 918, ele fala que o homem de bem é aquele que pratica o bem pelo bem, sem esperar nada em troca, que ele não aceita ver injustiça, que ele busca ser benevolente, indulgente, busca respeitar e entender o outro. Busca. Por isso que nós precisamos estar sempre orando e vigiando. Porque nós precisamos buscar esses atributos. Não vamos estar todo dia com o nosso olhar, com os nossos ouvidos atentos às injustiças. Às vezes alguém vai estar sendo injusto com uma pessoa ao nosso lado, mas a gente não vai estar desperto para aquilo. Vamos estar na nossa correria, vamos estar no nosso mundinho. Mas orar e vigiar nos faz estar atento a tudo.
tudo o que acontece ao nosso redor, a gente precisa estar atentos. Precisamos. Não é fácil. Mas essa busca de entender o outro. Às vezes aquela pessoa que está num dia ruim não está te tratando mal porque ela não gosta de você ou porque ela é ruim. Porque naquele dia ela está dando o melhor que ela pode. E o melhor dela é extraído de algo muito ruim. Às vezes ela está numa semana péssima, às vezes ela está num dia horrível. E nós, enquanto cristãos, né, precisamos exemplificar o amor do Cristo. Então, no dia que aquela pessoa está no pior dia dela, te tratando da pior forma que você crê, é a hora que você precisa ser o melhor que você pode. É a hora que você precisa se elevar e ver uma pessoa doente na sua frente. Entenda que muitas vezes a gente também vai estar num dia ruim, duas pessoas no dia ruim, né? Vai somar, né? Mas a gente precisa orar e vigiar. Aquele que não sabe, não é cobrado. Mas nós que muito sabemos, muito seremos cobrados. Então nós temos a responsabilidade a mais. Nós precisamos dar um pouco a mais. E é muito pouco, muito pouco. A espiritualidade, né, através do Livro dos Espíritos, respondeu que a gente precisa de mínimo esforço. E aí ele ressalta, são poucos que fazem esse mínimo esforço. Não é sacrificado. Porque Jesus falou que não colocaria fardos pesados em ombros frágeis. Ele não colocaria. Então por que a gente está reclamando? Por que a gente acha que é demais? Por que a gente acha que não dá conta? Por que quando a gente pega lá o homem de bem, a gente acha que nunca vai conseguir chegar naquele ponto? A gente dá conta, a gente consegue desprender disso aqui. A gente consegue. Não vai ser fácil, mas a gente consegue. Eu, esses dias conversando, falei, como que nós invertemos certo valor? Se a gente acredita, enquanto espíritas, que a vida continua, logo a gente tem que crer que aqui é passageiro. Se a gente pegar que tem irmãos nossos aí que faz 200, 500 anos que não reencarnam, a gente que passa 70 anos, vamos fazer uma mente, mas só para... Joga para o universo, 90. 90, perfeito. 90 anos. 90 anos aqui na Terra. A gente ainda tem a pretensão de achar que perdeu a pessoa. A pessoa morreu. Perdemos. Se lá a gente vive muito mais. Então aqui que é uma passagem. Eu creio que aqueles que nos deixaram vir para cá sofrem muito mais que a gente. Porque eles vão ficar muito tempo vivos e vai sofrer muitos despedidas. Então aqui é passageiro. Então precisamos desprender dessa matéria. Não é deixar de cuidar do nosso corpo, não é deixar de respeitar os nossos limites, não é isso. Essa ferramenta maravilhosa aqui nos foi emprestada, não foi dada, é emprestada. A gente precisa prestar conta dela. Se a gente chegar lá e entregar ela toda amassada, toda prejudicada, que vergonha, né? A gente já imaginou pegar alguma coisa de um amigo nosso emprestado aqui na Terra e devolver tudo quebrado? Imagina ter que devolver lá para Deus. Né? Olha o que eu fiz com
o veículo que você emprestou para eu praticar lá na Terra. Então é cuidar bem do nosso corpo. Então, quando a gente fala, né, do espírita e do homem de bem, nós, enquanto espíritas, estamos aqui buscando se tornar um homem de bem. O espiritismo, ele se torna um caminho. O espiritismo, ele traz todas as ferramentas necessárias para que a gente alcance o objetivo de chegar a ser um homem de bem. Então, podemos falar sem medo que o espiritismo é o caminho. Então, nós nos colocamos na fileira para alcançar a meta. E a nossa meta é se tornar um homem de bem, que é o modelo, né, que nos foi trazido do ser tão perfeito, né, que hoje a gente entende que a perfeição absoluta somente Deus. Mas de atingir a perfeição relativa àquilo que a gente consegue. Então, se tornar um homem de bem é um modelo. Precisamos atribuir a nós todas essas qualidades. Fazer o bem pelo bem. Benevolência, indulgência, perdoar. E esse perdoar vai além do perdoar ao outro. E perdoar a nós mesmos. Perdoar o outro, certas partes, até é fácil, né? Te perdoo, não convivo mais, deixo você seguir o seu caminho. Mas perdoar a nós, todo dia ter que olhar no espelho e ver e refletir sobre o que a gente fez ou deixou de fazer, aí que é a maior dificuldade. Por isso que Jesus falou que a gente precisava amar o próximo como a si. Porque Jesus já entendia que para nós, nesse planetinha que a gente está, a maior dificuldade é em se amar, é se entender, em se dar as oportunidades, se dar a permissão de errar. Planeta escola, provas e expiações. A gente está aqui para tentar, ou para resgatar algo que a gente já vinha insistentemente errando. Provar e expiar. Então a gente precisa nos permitir a isso, mas como cobradores ferrenhos que a gente é, né? Para os outros Deus vai dar a providência. Para nós é um chicotinho só. Por que você fez isso? Você não é merecedor? Por que você faz assim? Então Jesus, quando ele trouxe para a gente amar o próximo, da mesma forma que a gente se ama, ele colocou assim, olha, se olha primeiro, se respeita primeiro, se abraça primeiro, enche o seu coração de amor primeiro, que depois é muito fácil fazer isso para o outro. A gente consegue, né, ir numa loja, comprar uma coisa caríssima e presentear o outro. Para nós a gente tem dificuldade. Ou todo mundo aqui já passou dessa fase, já consegue chegar lá e falar assim, eu mereço o melhor. Que bom, achei que era só eu. Então assim, a gente ainda tem isso. Consegue fazer tudo de bom para o outro, consegue agradar o outro. Mas quando parte para agradar a gente, eu não sou merecedor. Eu não posso. Não, a gente pode, porque Jesus falou que a gente não só podia, deveria fazer para o outro na medida que a gente fizesse para nós. Então primeiro eu. E isso não pode ser egoísta. Quando eu falo primeiro eu, não é daquela forma assim. Primeiro eu. Eu primeiro. O amor, ele precisa se expandir. Então é egoísmo quando é eu, só eu. É tudo meu. Mas é quando é eu, com o objetivo de auxiliar o outro, de se fortalecer, aí é o que Jesus falou para nós.
Amai o próximo como a si. Então eu me cuido, eu me respeito, eu durmo bem, eu me alimento bem. Eu estou me cuidando. Para quê? Para que eu possa ajudar o outro. Não tem aquela frase que diz que um caído não levanta o outro? Então, como a gente quer trabalhar para o bem do outro se eu não me mantenho em pé? Se eu não me mantenho firme? Então, trabalhar como um homem de bem é buscar isso. É olhar para si e falar assim, ó, como que eu vou começar em mim para ser esse homem de bem? Como? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar dentro de mim para ser esse homem de bem? Eu preciso me respeitar mais? Então eu vou me respeitar mais. Não, eu vejo que eu preciso me dedicar mais ao outro. Então eu vou buscar me dedicar mais ao outro. É se olhar. Né? O Espiritismo não nos convida a se olhar. Eu preciso me olhar, identificar em mim o que eu preciso melhorar. O que eu preciso melhorar? Se eu não tiver esse carinho para comigo, de me olhar, de ser sincero para comigo e ver o que eu preciso fazer para ser melhor, não adianta. O objetivo é eu. Eu sempre, não sou muito bom de gravar nome, mas tem um livro, não me engano, da Hermance, que ela fala que nós somos tão hipócritas que a gente mente para nós mesmos. A gente tem a capacidade de nos enganar para poder desviar de certas coisas. Então precisamos começar a ser sinceros, olhar para dentro da gente, entender as nossas limitações e nisso buscar ser melhor. É buscar ser um homem de bem. É buscar, é dia a dia. O Espiritismo é dia a dia. Não tem espírita próprio. A gente até tem um roteiro, né? Mas precisamos nos adaptar a ele. Precisamos nos moldar a isso. Eu gosto de lembrar que Jesus falou que existia muitas moradas na casa do Pai. Então, eu imagino, se tem muitas moradas, tem muitos caminhos. Ele também disse que ele era verdade, que ele era caminho, que ele era vida. Que só através dele a gente ia chegar ao Pai. Então eu posso ir pelo caminho que eu quiser. Mas se não passar por Jesus, não vou chegar ao Pai. O caminho tem um monte. Da mesma forma que religiões existem inúmeras. Então formas de se religar a Deus, né? Religião, religação, são várias. Então caminhos para levar a Jesus tem vários. Hoje, né, creio que nós escolhemos o Espiritismo como um desses caminhos. Ele vai nos levar ao Pai. Mas é tudo conforme a sua obra. Faça a sua parte, que o céu vai te ajudar. Existem vários roteiros, vários caminhos. Jesus foi tão benevolente com a gente que foi dando várias dicas, né? Faça assim, faça assim. E às vezes a gente está patinando. A primeira coisa que ele mandou foi a gente amar a nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. Ele pegou tudo que ele fez, tudo que ele falou, tudo que ele exemplificou e resumiu em duas coisas. Amarás o Senhor seu Deus com todo o seu amor, com todo o seu entendimento e ao próximo como a si. E não tem como amar a Deus e não amar a criatura. Então, se eu começar por mim, eu já estaria fazendo aquilo que Jesus pediu. Mas às vezes a gente não faz isso. Então, se tornar um homem de bem é fácil, desde que a gente siga o caminho.
E o Espiritismo trouxe para nós um caminho a ser seguido. Então, devagarzinho, sem pressa, ou um pouquinho de pressa, que se a gente crê, né? O planeta regenerado está batendo na porta aí. Então, a hora de separar aqueles que estão buscando e aqueles que não estão buscando está chegando. Quando eu conheci o Espiritismo e saiu essa questão, né, eu fiquei com muito medo, né? Porque eu imaginava assim, nossa, precisa reunir todas as perfeições para poder passar por um planeta regenerado, né? Aí eu ouvi uma frase dizendo assim, você precisa estar a caminho. Se você tiver uma das qualidades já exaltadas, você já está buscando um caminho. Você já está se preparando para isso. Que não pode estar tudo negativo, né? Vivendo no ódio, na raiva, no egoísmo. Mas se a gente já está buscando ser humilde, se a gente já está buscando trabalhar o amor, se a gente já está buscando respeitar o outro da forma que ele é, a gente já está matriculado no planeta de regeneração. A gente já colocou o nosso nome lá para tentar uma vaguinha lá. Então é continuar nessa missão, é continuar com os nossos ouvidos, os nossos sentidos, todos voltados, né, para frente. Então a gente está sempre para frente. Então não vamos ficar presos ao passado. O que eu fui, o que eu fiz, não importa. Não importa o que eu vou fazer, o que eu vou ser. Então vamos sempre ficar olhando para frente. É como eu falei a analogia, né? A gente está com um veículo muito bom, onde seus sentidos são todos voltados para frente. Então por que a gente vai ficar preso lá atrás? Pegando o nosso carro como exemplo, né? A gente não dirige olhando no retrovisor, né? A gente dirige olhando para frente. Mas olhar no retrovisor é importante. A gente olha para o retrovisor, vê aquilo que foi feito e busca fazer melhor e seguir em frente. Então, como eu falei no começo, né, isso é uma construção nossa. E aí fica, né, certeza em aberto, caso alguém tenha algo a acrescentar. Tenho certeza que tem muito a ser acrescentado, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, caso tenha ficado algo mal explicado, né? Mal direcionado. Então, uma mensagem que fica para nós, né? Que sem esforço e mínimo esforço, a gente vai ficar parado. Regressão não existe, mas estagnação seria o nosso pior, nosso maior problema. Então não vamos ficar estagnados, vamos caminhar, nem que seja 1 milímetro, mas vamos caminhar. Então tempo, eu posso ficar falando mais. 40 minutos a palestra. 10 para as 9. Tá bom. Então, o Espiritismo, ele traz para a vida da gente a responsabilidade. Quando o Espiritismo fala para nós que nunca é o outro, que tudo depende de como eu vejo, de como eu ajo, ele tira a responsabilidade, ele tira a condição que o outro tem sobre as nossas vidas e traz para nós. O Espiritismo, às vezes quando a pessoa conhece e começa a se aprofundar, ele assusta, porque a gente está acostumado a dizer que foi o outro que fez. Ah, o outro me ofendeu, o outro pisou no meu pé, o outro me enganou. E o Espiritismo traz para nós, não. Você que esperava do outro. Você que se melindrou. Você que está se ofendendo. É eu.
O Espiritismo, ele trabalha no eu. Ele não trabalha no outro. Apesar do nosso crescimento coletivo, né, nós precisamos do contato com o outro para a gente poder estar verificando o que a gente aprendeu, mas a nossa evolução, o nosso crescimento, ele é individual. É no eu. Tudo é no eu. É eu fiz, eu falei, eu busquei, eu não entendi. Sou eu. E o outro? E o outro é só o agente, a ferramenta que vai colocar para nós se aquilo que a gente buscou já está consolidado nas nossas vidas. Então, se vem um irmãozinho nosso, leva uma coisa nossa embora, é para saber o quanto eu estou desprendido do material. Quanto eu tenho a fé em Deus que eu, trabalhando, consigo o outro. Tudo bem, roubar é errado. Mas me manter revoltado porque eu fui roubado, me manter numa zona de energia baixa porque alguém me causou a perca de um bem material, demonstra inferioridade. Então o problema não está no que o outro faz, está na forma que eu ajo quando o outro faz alguma coisa comigo. Temos que cuidar do que é nosso, né? Não vamos deixar nossa casa aberta, não é isso. Vamos trancar, vamos nos resguardar, para que nada de ruim aconteça. Mas se chegou até nós aquilo, a pergunta que a gente precisa fazer é o que eu preciso aprender com isso. Não é porque eu, é porque não eu. Eu acho que essa é a coisa mais difícil, ao meu ver, no Espiritismo. Trabalhar a aceitação. Porque quando chega a dor até a gente, que é a grande dificuldade, trabalhar a dor do outro é muito fácil. A gente vai lá, coloca a mãozinha no ombro, fala: Jesus te ama, isso vai passar. E quando a dor é com a gente? Aí a gente não consegue, né? Aí vem o outro pôr a mãozinha no nosso ombro, né? Então, que a gente seja autossuficiente. É eu me amar, é eu me respeitar e é eu que vou me entender. Eu não vou esperar do outro. Se eu posso me abraçar, se eu posso me acolher, se eu posso me fortalecer. É eu. Então o caminho e a busca de se tornar esse homem de bem passa por nós. Então o nosso papel enquanto espíritas é caminhar e não desistir nunca. Nunca. Porque a evolução ela é eterna. Eu lembro que Jesus disse que a gente poderia fazer o que Ele faz e muito mais. Se Jesus, que é quem é, falou que existe mais coisas a se fazer além do que Ele já pode, Ele colocou para nós: eu, Jesus, estou buscando ser melhor. Jesus falou que tem coisas que vão além da capacidade dele. Se tem coisas que vão além da capacidade de Jesus, e a gente olha Jesus, ele parece que está lá no horizonte. A gente só vê aquela luz. Então a gente tem que caminhar. Porque existe muito a se fazer. Então não podemos, não devemos parar. Devemos a todo instante seguir. Ação, movimentação, busca, entrega. Espiritismo é isso. Tentativa e erro. Ciência. Tentamos, erramos, vamos ali deixar algo para quem vem depois ter uma facilidade, né? A filosofia, né? Pôr em prática, escrever, passar adiante. Quando tudo isso ressoar aos nossos corações, a gente vai crer
e vai se ligar ao alto, que é a parte moral, que é a religião. Então, o Espiritismo, acima de tudo, é uma doutrina, é um modo de se viver. Jesus não falou que os seus seguidores serão conhecidos por muito amar? E o espírita tem que ser conhecido por isso. Porque eu tenho certeza que todos aqui, quando começou, em algum momento, quando deu um pequeno deslize, né, saiu um pouquinho daquela busca, a pessoa chegou lá, não diz que é espírita? Olha lá, se entregando. Então o espírita, ele é, sim, mais cobrado. Porque a nós, muito, muito, muito foi dado. Então se qualquer pessoa faz uma coisa, tem um peso. Se a gente faz, o peso é um pouquinho maior. Então que nós possamos sair daqui, né, cientes de que nós somos o Evangelho. Nós somos o Evangelho. Aonde a gente se fizer presente, nós somos o Evangelho. Nós devemos isso. É responsabilidade nossa. Então não importa onde a gente estiver, não importa a situação, as pessoas têm que olhar para nós e ver ali um cristão, e ver ali um exemplo. E se a gente estiver num lugar, a gente não estiver transmitindo isso, temos que sentar mais um pouquinho, ler um pouquinho e se perguntar mais um pouquinho. Aonde eu estou errando? Obrigado a todos. Que Jesus continue nos abençoando sempre.